Olá, seja bem-vindo. Você é colega dentista. Dica clínica. Como que eu manejo, qual o diagnóstico? Zumbido e DTM. Quer saber mais? Quer entender o mecanismo pelo qual o zumbido somatosensorial, esse sim, deve ser levado em consideração na nossa avaliação, na anamnese, no exame clínico do dentista de DTM e dor orofacial? Dá uma olhada na aula que eu preparei para você. Então, colega dentista, é obrigatório nós, a DTM, da dor facial, você que quer entender um pouco mais sobre zumbido do ouvido e disfunção temporomandibular, você precisa entender e se aprofundar aqui no DTM Sem Segredo. Nosso papel aqui é te ensinar, é te alertar e, inclusive, capacitar você, colega dentista, a dar um verdadeiro diagnóstico de zumbido somatosensorial. Vamos ver um pouco o que seria o zumbido, né, na neurobiologia. E vamos falar um pouco também dessa possibilidade do zumbido e DTM. E poder entender essa relação bidirecional, exatamente como a mídia mostra. Como que eles se interagem, zumbido do ouvido e a disfunção temporomandibular. E a gente começa mostrando para você a definição clássica de um zumbido. E o que seria essa definição clássica? Ele é um zumbido, ele é um som, ele é uma percepção, né? Caracterizado por uma percepção consciente de um som na ausência de uma fonte externa. Ou seja, o zumbido ele representa uma como se fosse uma comorbidade dentro do ouvido. Ele varia de frequência, intensidade, né? E pode muitas vezes, infelizmente, impactar na qualidade de vida dos nossos pacientes. Então, o zumbido, ele é ali um fenômeno que ocorre em nível do ouvido interno dos nossos pacientes. Em muitos casos, ele está relacionado realmente ao distúrbio interno, especialmente cóclea e as vias auditivas centrais, com associação frequente a perdas auditivas neurosensoriais. Ou seja, estamos falando aqui do zumbido neurosensorial. Esse tem mais de 30, 40 situações na sua fisiopatologia. Agora, quando você vai para o zumbido da etiologia clássica dele, vamos falar aqui de algumas possibilidades, né? As principais causas que incluem, né, dentro da dinâmica do médico otorrino e de um dentista especializado em DTM, um dentista como você, que está aqui dentro do nosso grupo da DTM Sem Segredo, se capacitando, se aperfeiçoando, ampliando suas respostas para o seu paciente, ampliando a sua margem de segurança de terapia, ampliando os seus ganhos financeiros no seu consultório, porque a demanda de pacientes com zumbido ela é muito grande. Então, você se capacitando em DTM e dor orofacial, não só você amplia seu portfólio, você recebe mais pacientes e garante o quê? Um ganho financeiro expoente acima daquilo que você já vem praticando como protesista, implantodontista, pério, orto. Eu não sei qual é o seu cenário clínico, mas certamente o dentista que entende de DTM e domina o zumbido somatosensorial, esse sim é um dentista de extrema capacidade clínica e um dentista respeitado na sua comunidade. E aí, voltando nas possíveis causas, né, que incluem perda auditiva, isso é importante, né, o médico sabe disso, a exposição a ruídos muito altos, isso é importante, né, sons repetitivos, motosserra, serra elétrica, esses indivíduos que trabalham com alto poder de ruído no seu trabalho, isso é muito comum, né? Infelizmente, danos dessas células ciliadas, doenças otológicas, né?
otoesclerose, síndrome de Meniere. Isso é muito comum. Síndrome de Meniere, há uma dificuldade no equilíbrio dos cristais da cóclea e é mais ou menos entendido como talvez um excesso de líquido, se possa entender, excesso de líquido dentro do ouvido interno, não permitindo o paciente ter bom posicionamento da cabeça e do pescoço, tonturas frequentes, vertigens. Então, é uma síndrome que tem que haver uma exclusão. Inclusive, pacientes de zumbido, não só neurosensitivo, como também somatosensorial, precisam ter esse diagnóstico diferencial do médico otoneurologista. E distúrbios neurológicos, alterações das vias também estão associadas ao zumbido. Ou seja, nós temos várias vias mecânicas, né, neurofisiológicas, podendo ser fonte primária desse zumbido do ouvido. E, por último, não menos importante, alterações vasculares, né? Tumores, malformações arteriovenosas, podem também causados ser um objetivo final o zumbido clássico do seu paciente. Então, você que está diante de um paciente de zumbido, qual seria aqui, ó, hashtag fica a dica? Clínico, DTM, faça o quê? A obrigatoriedade da indicação de um otorrino ou do otorrino, neurootorrino, que indique para você, já excluindo possibilidades neurosensitivas do zumbido, uma vez que agora nós vamos falar desse zumbido que tem pertinência com a disfunção temporomandibular, chamado zumbido somatosensorial. Esse sim, né, áreas tipicamente moduladas, inputs somatosensoriais advindos de estruturas não auditivas. Então, você tem o zumbido neurosensitivo, estruturas relacionadas ao sistema auditivo. Quando essa estrutura não auditiva, tipo músculo, que está aparecendo aqui na mídia, ATM, tecidos da cabeça do pescoço, particularmente cervical, musculatura cervical alta, articulação temporomandibular, músculos mastigatórios, tipo masseter, que envolve pterygoideu, temporais anteriores, isso pode provocar um estímulo exacerbado, né, que está ali na hipótese, um estímulo excedente somatosensorial, que por uma via direta ou às vezes indireta, há uma perturbação, né, nessa via indutiva auditiva, que represente o zumbido. Então, o zumbido somatosensorial, esse sim, como fator de risco e comorbidade, você vai ter a disfunção temporomandibular, distúrbios músculos esqueléticos, incidindo aumento, exacerbando muitas vezes até o zumbido neurosensitivo. Eles podem coexistir. E o nosso papel diagnóstico do zumbido assertivo somatosensorial, colaborando no tratamento e manutenção para menor de um zumbido sensitivo. Ou seja, se você às vezes está diante de um paciente que ele tem um zumbido sensitivo e ou somatosensorial, o tratamento do somatosensorial diminui muito a frequência e intensidade do zumbido somatosensitivo. Agora, imagine que o teu paciente só tenha um zumbido somatosensorial. Através adequada de tratamento, que tem nessa mídia, placa mio-relaxantes, fisioterapia especializada em ATM e DTM, técnicas de controle de estresse, aí você vai ver o seu cenário, aquilo que você consegue fazer, farmacoterapia específica, por exemplo, como grande coadjuvante, relaxantes musculares e reeducação postural. Em resumo, cuidar do zumbido somatosensorial na área da DTM envolve, muitas vezes, a terapia de placas, a fisioterapia específica, farmacologia, controle do estresse, que a gente pode desenvolver com esses pacientes, tipo mindfulness, yoga, relaxamento, e reeducação postural. Você pode desenvolver isso no seu consultório. Normalmente, aqui no Instituto, a gente deixa a cargo do fisioterapeuta fazer esse tipo de abordagem, é o que está aparecendo na mídia para vocês. Então, para finalizar a nossa ideia, fica aqui a dica.
entender de DTM, você consegue melhorar muito o seu paciente de zumbido somatosensorial. Porém, você precisa fazer uma capacitação técnica para poder manejar adequadamente o seu paciente durante a sua anamnese, seu exame clínico, para que durante essa sua avaliação você reproduza em nível, né, a nível de modulação, desculpe, como você pode modular esse zumbido do somatosensorial, para mais ou para menos. Uma vez que o seu exame clínico foi assertivo, você tem condições e muito de ajudar esse seu paciente. Fica aqui a dica, continua nos seguindo nos próximos vídeos, próximas aulas aqui no DTM Sem Segredo.